cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Nós iremos ler a partir do versículo 22. Romanos capítulo 8, versículo 22 ao 26, amém? Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: sabemos que toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Último versículo, 26. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Os irmãos, a igreja pode se assentar. Muito obrigado. Os irmãos sendo recebidos sobre os seus pés. Os irmãos, eu quero louvar ao Senhor Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede de transmitir uma vez mais a sua palavra. Louvo a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor William. Para mim é uma satisfação muito grande retornar a essa igreja. Estivemos aqui, acho que o ano passado, não me recordo muito bem. E para mim é uma alegria muito grande. Temos visto o crescimento da igreja em comparação da última vez que estive aqui. Que Deus possa abençoar os irmãos. Louvo a Deus pela vida desse casal que está à frente desse trabalho. Também agradeço o convite e essa recepção tão calorosa dessa igreja. Deus abençoe os irmãos. Me sinto feliz. Meus irmãos, a palavra que nós lemos, a carta que foi escrita por Paulo à igreja em Roma, Paulo não conhecia pessoalmente a igreja em Roma até no momento que ele escreveu esta carta. Ele estava em Corinto, diz a história, e ele escreve esta carta trazendo como tema central a justificação por intermédio da fé. Mas não queremos abordar sobre isso. O capítulo 7 e 8, algo que nos chama a atenção. No 7, Paulo está mostrando a dificuldade que o homem enfrenta em obedecer a Deus, porque a sua carne ou no seu corpo há uma tendência muito grande para a desobediência. E Paulo então chega a dizer no finalzinho do capítulo que era um homem miserável, porque desejava obedecer. No seu interior tinha um desejo de obedecer, mas nos seus membros havia outra lei que combatia contra a lei do seu entendimento. Aí no 8 ele já diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí Paulo vai tratar no 8 a respeito de uma vida direcionada ou guiada pelo Espírito Santo. E parece que ele para o assunto para mostrar-nos a respeito de 3 gemidos. Ele está falando sobre combate entre carne e espírito, obedecer, desobedecer, agradar, desagradar a Deus. E ele para esse assunto e agora vai abordar sobre 3 gemidos que anunciam um grande advento que acontecerá sobre essa terra. É sobre isso que nós queremos verbalizar algumas palavras em pouco tempo. A Bíblia Sagrada mostra 3 gemidos que convocam-nos para a obra missionária. O versículo 22, Paulo disse que a natureza, ela está como se estivesse com dores de parto, gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos em um trabalho missionário. E quando falamos de missões, às vezes foge da nossa realidade.
Achei muito louvável a colocação do ministro de louvor dessa igreja. Não é errado nós pensarmos em missões no Oriente Médio, na África, na Ásia em si, mas nós estamos vivendo uma época em que o crack está matando a juventude do DF, do entorno. A violência tem se alastrado, e o que nos preocupa não são só as almas daqueles que estão adeptos ao hinduísmo, ao islamismo, ao budismo e tantas outras religiões que estão profanando a santidade de um Deus verdadeiro, mas nós estamos vivendo a época em que o vizinho, o filho da tua vizinha, ele está nessa hora atrás de uma pedra de crack, vendendo corpo, oferecendo os bens da sua mãe, saqueando os bens da sua casa para satisfazer os seus vícios. E então eu quero que todos venham recobrar a visão para o Distrito Federal, a essa igreja, mais precisamente para a cidade do Riacho Fundo 2, porque é aqui que começa a obra missionária para os irmãos que congregam aqui. A obra que Paulo está dizendo aqui a respeito desses gemidos demonstra-nos a necessidade urgente da igreja. Quando Paulo fala sobre o gemido da natureza, ele está usando a figura da mulher que está entrando em serviço de parto. Todas as mulheres que são mães estão aqui, sabem precisamente do que eu vou dizer. Quando uma mulher está prestes a dar à luz, começa a sentir as primeiras contrações, a dor não é tão intensa, mas à medida que vai chegando o momento de dar à luz à criança, a intensidade da dor aumenta e o intervalo de tempo entre uma contração e outra vai diminuindo. Paulo está dizendo, a natureza está como se estivesse com dores de parto até agora. Olha, a natureza está anunciando que a qualquer momento algo vai acontecer. E a intensidade desse anúncio, dessas dores, está aumentando. E o intervalo de tempo entre uma e outra está diminuindo. O maior advento que acontecerá, que se chama arrebatamento da igreja do Senhor. Eu não estou pregando para pessoas que não servem a Cristo. Estou pregando para cristãos. Então eu quero mostrar à luz da Bíblia a necessidade urgente de nós fazermos a obra missionária. O gemido da natureza nós podemos aplicar no sentido de que todos os dias estamos ouvindo acontecimentos, aí fenômenos no meio da natureza, em que cientistas, estudiosos, pessoas especializadas nas áreas, estão buscando respostas lógicas para explicar tantos abalos sísmicos em locais onde eles diziam que jamais aconteceria devido às placas tectônicas. Eles estão fazendo cálculos matemáticos para explicar a nós o porquê de tanto fenômeno que nunca tínhamos ouvido falar, estão acontecendo ou se cumprindo, melhor dizendo, nos dias de hoje. Ninguém precisa ficar 6 anos em uma faculdade para descobrir que isto é profecia bíblica. Jesus falou, ouvireis falar de guerra, mas também de terremoto. Lucas 21 fala sobre as ondas do mar, o mar agitado, talvez sejam os tsunamis. Não posso aplicar com tanta certeza, mas algo sobrenatural está acontecendo para se cumprir as escrituras do Senhor. Não precisamos buscar respostas lógicas olhando para a Bíblia. Entendemos que a qualquer momento vai soar a última trombeta, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, e nós, se estivermos vivos, vamos subir a encontrar Jesus nos ares, e estaremos com Ele para todo sempre. A Bíblia Sagrada diz que a natureza ela está pregando, os terremotos, tufões, furacões estão anunciando, Jesus está prestes a voltar. Jesus disse certa feita, entrando em Jerusalém, quando as pessoas ovacionavam o seu nome, e os fariseus diziam, manda eles calarem, Jesus. Ele falou, olha, se eles calarem, as pedras vão clamar. E a natureza está pregando que Jesus está prestes a voltar. A natureza ela está gemendo.
não está faltando nada a não ser o que Pedro escreveu na sua primeira epístola: a paciência, a longanimidade de Deus está aguardando que um número maior de pessoas se converta a Cristo. Deus quer salvar a todos. Sabemos que nem todos serão salvos, mas é o anseio de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, falou que é o desejo de Deus. E a palavra ali empregada no grego está falando de um forte anseio, um desejo de Deus que todos os homens se salvem e alcancem o conhecimento da verdade. Deus não quer perder ninguém. Se é emergente a obra missionária, nós temos que nos levantar. Nós não podemos perder o foco. Eu pastoreio a igreja, eu sei do que eu vou falar agora. Nós estamos vivendo dias em que a igreja ela está tão presa nas coisas desta vida. O inimigo está usando a mesma estratégia que Faraó tentou utilizar contra o povo de Israel. Quando Moisés disse: deixa aí o povo do Senhor para adorar a Deus no deserto, Faraó falou: não, eles estão ociosos, vamos aumentar a carga de trabalho, vamos aumentar o trabalho, porque isso vai ocupá-los e eles vão esquecer de adorar a Deus. O diabo está fazendo da mesma maneira. Nós estamos com uma carga muito grande sobre nós. Aqueles que já têm um emprego, já têm um salário que dá para viver, têm a casa própria, um veículo para conforto da família, estão debruçados sobre os livros, estudando madrugada dentro, para ganhar um salário melhor. Não é errado você aspirar ao que é melhor, mas não deve ser prioridade, porque a prioridade é a obra missionária. A prioridade não é o comer, não é o vestir. Você já tem um teto para se abrigar, tem roupa para vestir. Paulo escreveu a Timóteo e foi incisivo em dizer: olha, diga aos ricos deste mundo que não coloque a sua confiança ou esperança na incerteza das riquezas, porque nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar dele. Tendo com que comer e o que vestir, contentai-vos com isso. É obra missionária, é a eternidade que está em jogo, igreja. Não é apenas um momento que nós vamos falar e alguém se converter. Eu estou falando é de vida eterna. Eu estou falando que está em jogo algo que é muito precioso para Deus. Tão precioso que Ele amou o mundo, enviou seu Filho para morrer pela humanidade. E até hoje Ele insiste para que eu e você façamos a obra missionária. A Bíblia Sagrada mostra-nos, no capítulo 24 de Provérbios, versículo 11: livra os que estão sentenciados à matança, tira aqueles que estão destinados à morte. Nós temos a palavra da reconciliação. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, aos habitantes da cidade de Corinto, na segunda carta, no capítulo 5, ele diz: Deus confiou a nós, a palavra da reconciliação. Se nós não formos, a palavra não vai. A palavra está em nós. Se nós não entendermos isso, se nós não avançarmos, a palavra não vai. E a palavra não indo, não há salvação. Entendam isso. Se você está estudando teologia, estude. Se você aspira ao episcopado, excelente obra, desejo é bíblico. Mas, meu irmão, não espere um canudo de bacharel, de mestrado ou doutorado para você anunciar a salvação em Jesus Cristo. Não espere você conhecer os vernáculos da língua hebraica, grega e aramaica para você falar para o pecador que Jesus Cristo ama ele e que se ele continuar andando assim, ele vai ser sentenciado à morte eterna. Segundo gemido, Paulo disse: olha, não só a natureza, mas nós que temos as primícias do Espírito gememos em nós mesmos, aguardando a redenção, o resgate do nosso corpo. Quando Paulo está falando de um gemido, o gemido do cristão, nós gememos
Quando ouvimos dados alarmantes, tanto de fora como dentro do Distrito Federal, todos os irmãos conhecem, há uma linha imaginária que corta todo o globo terrestre, a linha do Equador. Aos 10:40 graus dessa linha ao norte da linha do Equador, existe o que nós chamamos de janela 10/40. Quantos já ouviram falar? 66% da população mundial, 66%, de 100% de todos os habitantes do mundo, 66% está naquela localidade, compreendendo os dois países mais populosos do mundo, China e Índia. Adepto ao hinduísmo, mulheres carregam criança, olhe para cá por favor, 9 meses no ventre, chegam no rio Ganges, dão à luz a criança, esquartejam os seus filhos, separa a cabeça do corpo, os membros, joga os restos mortais das crianças ali no rio, depois tomam banho, para alcançar uma purificação espiritual. Adoram, veneram insetos, prestam culto a animais. Eu estava vendo noticiário de uma revista de cunho missionário. O homem estava com a lanceta enfiada no seu braço, o braço em estado de putrefação, ele agonizando em dor, pintado nas cores de um macaco natural daquela região. E quando o repórter perguntou: por que você está fazendo isso? Ele disse: eu estou prestando culto ao meu Deus, eu estou consagrando a minha vida ao Deus macaco. O outro cavou um buraco, entrou para dentro, ficou só a cabeça de fora e mandou atear fogo no seu cérebro, porque estava consagrando a sua vida ao Deus macaco também. Se isso não causar gemido em nós, nós temos que rever alguns conceitos cristãos. Se nós, assistindo os noticiários, meus irmãos, e não nos entristecermos ao saber que o centro de Ceilândia e de algumas cidades do Distrito Federal, as pessoas vivem com uma miséria terrível, oferecendo o seu corpo em troca de uma pedra de crack. Um rapaz nos contou em Santa Maria, onde eu resido, que ofereceram ao viciado 5 pedras para ele tirar a vida de 2 pessoas. Ele assim o fez na cidade de Ceilândia. A que preço, irmão, está isso? Os homens perderam a afeição natural. Essas coisas têm que nos preocupar. Meditando, pastor William, nessa palavra, para trazer aos irmãos, eu fiquei quase 2 noites. Não é para sensacionalismo, não é para arrancar glória a Deus. Eu não avivo ninguém, eu só prego a palavra. Quem aviva é o Espírito Santo, quem desperta é o Espírito Santo. Eu estou abrindo um coração que arde por missões aos irmãos que estão também se preparando dia após dia para o trabalho missionário. Eu fiquei 2 noites quase inteiras sem dormir, lendo um pouco sobre dados atuais do nosso Distrito Federal sobre a violência. E eu não vou longe não, em Santa Maria. Um pai chega em casa, viciado em droga, a noite inteira se drogando. O filho recém-nascido, e ele pede para a mãe, o filho chorando, ele querendo dormir, a noite inteira se drogando. Pediu para a mãe fazer a criança dormir. E a mãe tentava e não conseguia. Ele se levanta, pega o menino do berço pelas pernas, vai até o quintal da sua casa, bate com o corpo do filho 3 vezes numa árvore. O seu filho morreu nos seus braços. Causa gemido em nós olharmos para a igreja de Jesus, independente da denominação, a igreja focando tempos faraônicos, apregoando o status, o nome da denominação, enquanto nós deveríamos aproveitar cada oportunidade e falarmos do amor de Jesus. Causa gemido em nós. Vemos uma igreja se afastando dia após dia,
da oração pelos perdidos, chorar pelos perdidos, igreja, lamentar diante de Deus por aqueles que estão enlaçados pelo diabo e pelo mundo. No início da minha fé, eu tenho 34 anos de idade, 15 anos que sirvo ao Senhor apenas. No início da minha fé, me recordo que nas vigílias eram 2 horas de oração, e o clamor da igreja era esse: Deus, morava no Lago Azul na época, em torno de Brasília, salva o Lago Azul, Senhor, resgata o Lago Azul. A igreja era simples, o chão rústico, crente simples, irmãos com sandálias de dedo, sandália havaiana, tinha apenas um terno para ir nos domingos, era o dia X, o culto especial, mas tinha homens que amavam as almas naquele lugar, tinha pessoas que derramavam lágrimas pelos pecadores. Eu louvo a Deus que eu fiz parte de uma juventude naquela igreja, que nós virávamos a noite de sábado para domingo na igreja orando, abria a escola dominical, nós participávamos da escola, ia para casa, depois da escola tomava banho, voltava em jejum, saímos para o evangelismo, não tinha caixa amplificada, tiramos um amplificador da igreja, pegava as caixas de som da igreja, subia os morros. Quem conhece o Lago Azul sabe do que eu estou dizendo. Subia os morros do Lago Azul, pedia para as pessoas ligarem uma extensão e colocávamos os cultos ali, começavam a pregar ao ar livre, a juventude pregando, uma noite em oração, clamando a Deus e orando ali, pregando, outros cantando, distribuindo folheto. Deus, pela bondade e graça dele, na hora do apelo as pessoas saíam de dentro de casa chorando, e vinham e dobravam o joelho no cascalho e confessavam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque a igreja lá era especial? Não, porque a igreja abraçou a causa missionária. E eu quero liberar uma palavra profética, não é revelação, é fé. Eu quero profetizar que aqui nessa igreja Deus vai fazer algo tamanho sobre estas vidas que aqui congregam, e essa vizinhança aqui vai sentir o impacto da glória que Deus vai derramar sobre a vida de vocês, e vai começar nessa noite. Levanta as mãos para adorar a Ele, a Deus. Geme na presença de Deus, igreja, pelos pecadores. Causa gemido em nós. Entristece, pastor, quando a mídia divulga escândalos cristãos? Sim, entristece, mas não perca o foco é almas. Não perca o foco, isso é estratégia do diabo, querendo denegrir a credibilidade dos homens e mulheres de Deus e do Evangelho. Não perda o foco é vidas para Jesus Cristo, nosso Senhor. Terceiro e último gemido, além do gemido da natureza, além do gemido do cristão, há o gemido do Espírito. O Espírito geme nos ajudando em nossas fraquezas. Todos nós enfrentamos fraquezas. Eu era terceirizado, prestava serviço para o Ministério da Justiça em 2004, 2003 e 2004. Casei em 2004, um ano que ia se completar, que eu estava casado. Deus falou comigo: abandona tudo, larga emprego, larga tudo, você vai para Minas Gerais fazer um trabalho missionário. Chamei minha esposa, fomos para a oração, pastor presidente nos convidou, falou: olha, tem uma congregação em Minas, o trabalho está fechando, eu estou precisando que vá uma família para lá. E eu estava orando e Deus colocou no meu coração. Falei: pastor, Deus falou comigo alguns dias atrás, nós estamos dispostos, um emprego. Falei: se o senhor colocar comida sobre a minha mesa, nós vamos abraçar esse trabalho. Fomos. Não é fácil, a fraqueza humana quer se agarrar às coisas, mas Deus falou e nós fomos. Chegou lá, a igreja estava quase fechando, a dificuldade, o pastor havia deixado a desejar na administração que nos antecedeu. Fomos trabalhar, mas sofremos por amor a Cristo. Tinha noite de chegar assim diante do fogão, as panelas de alimento, só arroz. Tinha um salário bom, recém-casado, motivado a
comprar aquilo que a esposa deseja, o que o coração deseja. E agora não tinha renda. E encorajava a esposa, ela é vaso mais frágil. Deus a fez assim. Encorajava e falava: olha, Deus nos enviou. E Ele vai nos honrar. E trabalhamos 3 anos naquele lugar. Chegou momentos em que tivemos que ir atrás de mais bancos, porque Deus estava prosperando de forma tamanha o trabalho. E numa madrugada na igreja, um propósito de 5 a 7 da manhã, Deus falou comigo: você vai sair daqui, você vai voltar para Brasília e você vai assumir um trabalho em Santa Maria, onde eu estou já há 4 anos e meio. E eu falei com a minha esposa, ela falou: não quero abandonar os irmãos. Falei: você estava assim, titubeando, se vinha, se não vinha, agora não quer voltar. Deus quer que nós voltemos para lá. Entreguei a chave da igreja ao pastor presidente no dia da posse do outro pastor que se encontra lá. Irmãos, para a glória de Deus Pai, pessoas batizadas, missionários, presbíteros, obreiros, a igreja formada com um veículo na igreja, porque Jesus abençoa quando nós colocamos o coração na obra missionária. Deus abençoa. Então o gemido do Espírito, ele nos ajudava, o Espírito Santo intercedia por mim. Muitas noites chorando, pedindo: Deus, me dá graça, me dá força, não deixa eu voltar atrás. Sapato furado, não tinha condições de comprar um sapato novo, e muito menos adquirir uma roupa nova. Mas Deus não deixou faltar sobre a minha mesa, ainda que às vezes não tinha a picanha com a Coca-Cola, que nós crentes gostamos, mas sempre Deus proveu a necessidade. Deus não vai dar, missionário, o que você quer, mas Ele vai dar tudo o que você necessita para fazer a obra dele. O Espírito Santo, ele está gemendo, estou encerrando, porque ele deseja usar a sua igreja para um trabalho missionário. Ele quer que a igreja se desprenda, que a igreja possa dizer como Isaías: Senhor, eis-me aqui, não envia o outro, envia-me a mim. Falar para enviar o outro não é difícil. Falar para enviar A ou B não é difícil, mas falar: Deus, eu estou me despojando, eu estou abrindo mão do que tenho material por amor a Ti, e o Senhor me envia, que eu quero fazer a obra missionária. Está disposto a renunciar ao sono, está disposto a renunciar ao lazer. Esses dias discussando, a mocidade lá da igreja que eu pastorei, eles choraram, e eu falei de forma dura, falei: olha, talvez seja a última oportunidade que Deus está dando para vocês se lembrar de Deus na mocidade de vocês, porque uma alma é mais importante do que o jogo de futebol nas tardes de domingo. Uma alma é mais importante do que as noites que vocês vão para a pizzaria sábado à noite e voltam tarde e não vêm para a escola dominical. Uma alma é mais importante. Se vocês querem valorizar as coisas de vocês, valorizem, mas saibam que estão desagradando a Deus. E os jovens choraram, dobramos o joelho junto, pedimos perdão para Deus. Eu estou no retiro com eles, estamos numa chácara, desde 5 da tarde, em jejum. Eles encerraram agora para jantar. Amanhã nós temos um trabalho de avivamento pela manhã, e à tarde nós vamos para as ruas de Santa Maria, para entregar folheto, para pregar e anunciar que Jesus está voltando para buscar a igreja, e que precisa salvar. Olhe para mim, o que eu estou dizendo é que a igreja, se a igreja dobrar os joelhos, se preparar, as manifestações sobrenaturais vão voltar a acontecer no nosso meio. Pessoas vão entrar enfermas e vão sair curadas para a glória de Deus Pai. Deus vai voltar a usar profetas e revelar o segredo do coração. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo, capítulo 14, entra alguém no templo e é revelado o segredo do coração, ele vai reconhecer que Deus está no meio de vocês, vai se prostrar e aceitar o Senhor. Os dons vão voltar, mas o Espírito está ansiando, gemendo, desejoso que a igreja volte aos parâmetros bíblicos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Jesus está voltando. Traz consolo à nossa alma, mas também nós ficamos preocupados. O que temos para apresentar a Deus? O que temos para apresentar a Deus? Estamos tão preocupados com comer, com vestir, com o dia do amanhã, com status, com a nossa aparência. Levando a Santa Ceia,
na área rural, em Minas Gerais. Chegava nas fazendas onde os irmãos trabalhavam, não eram deles. Eles paravam o trabalho na roça e nós íamos servir a ceia. A casa não tinha nem piso, era chão batido. O rosto queimado do sol, trabalhando na lavoura. Mas quando dobrávamos os joelhos para orar, colocar a vida diante de Deus para cear, a glória de Deus se manifestava naquele lugar. E só ceavam com lágrimas nos olhos. Sabe o que é isso? É valorizar as oportunidades. Você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem condições muito melhores que esses irmãos. Mas Deus, não eu, Deus quer saber se você tem pelo menos a mesma disposição que eles têm para servir o Senhor. O Espírito está gemendo. O Espírito está gemendo. Larai, choragaman, turigas. Eu quero que todos aqueles que entendem essa necessidade, pastor, eu entendo, eu preciso mais de Deus, eu tenho que me despertar minha família. Saia do teu lugar, por favor. Pastor, me permitir, eu vou orar por vocês, devolver o microfone a quem de direito. Sai do teu lugar, por favor, vem aqui à frente. Jesus quer salvar. Jesus quer salvar. Jesus quer salvar a igreja. E vocês são instrumentos que Ele irá usar para que vida se converta ao Senhor. Vem para cá, irmãos, por favor, para dar mais espaço para os demais, por favor. Jesus quer salvar. Eu estava pregando na cidade de Mestre Darmas, Planaltina, uns 10 anos atrás, 8, 10 anos. Era um trabalho evangelístico do lado de fora. E era durante o dia. Ouça isso aqui que nós já vamos orar. E quando eu pregava, iniciamos às 10 horas o trabalho. Preguei pela manhã e pela tarde. O trabalho ia encerrar dentro da igreja à noite. O pastor abre a porta da igreja para encerrar o trabalho à noite. Está um jovem chorando, todo queimado, rosto queimado do sol. Abraça o pastor pedindo ajuda. O pastor falou: quem é você? Ele disse: pastor, eu cometo delitos aqui em Planaltina, roubo para sustentar o meu vício. Peguei 2 latas de merla, fui para o matagal como de costume, para usar, consumir a droga, passar o dia lá consumindo. Mas quando eu estava ouvindo aqueles cânticos que vocês estavam entoando, quando eu estava ouvindo aqueles cânticos, eu ouvi uma voz que eu nunca tinha ouvido. Pastor, ele em lágrimas, compulsivamente chorando, diz. E a voz me dizia assim: pastor, deixa tudo isso aí, vai até aquela igreja, que eu tenho algo para realizar na tua vida. Me ajuda, pastor. E o pastor falou: olha, Jesus vai te ajudar, entrega a vida para ele. Ele falou: não dou conta, eu não vou conseguir obedecer, abandonar a vida. Ele falou: Jesus vai te libertar. Ele dobrou o joelho, o pastor começou a chorar junto com ele, orando, os dois juntos chorando. O Espírito Santo que está em nós, naquele momento veio sobre a vida daquele jovem e o batizou com o Espírito Santo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que o Espírito, que não faz acepção de pessoas, batizou aquele jovem na noite que ele entregou a vida a Jesus. E hoje ele é um presbítero que congrega naquele lugar para a glória de Deus Pai. Deixa eu lhe dizer algo. Se o Espírito fez isso na vida de uma pessoa que estava ainda no efeito da droga, o que o Deus não vai fazer através da tua vida aqui nessa noite? Feche os seus olhos. Deixa nessa noite a glória de Deus te envolver. As tuas mãos serão usadas para impor sobre enfermos, e pessoas serão curadas, e através dessas curas, vidas se converterão ao Senhor. Abre a tua boca para falar da palavra de Deus, porque o Espírito lhe dará mensagens evangelísticas. Passe mais tempo na presença dele orando, que ele vai te usar com autoridade. Quando tu começares a cantar, pessoas se converterão através dos cânticos, serão entoados através dos teus lábios. As portas desta igreja serão um referencial.
para vidas que estão precisando, prostitutas, viciados, casais em ruína, famílias desesperadas. Estas portas serão referencial para estas almas. Ore a Jesus agora, ore a Ele agora. Fala o que você precisa para fazer a obra missionária. Peça força, peça graça, peça coragem, peça fé, mas peça para Ele agora. Ore. Deus, eu preguei a Tua palavra e eu não posso fazer nada além disso, de pregar e interceder pela Tua igreja. Pai, que esse gemido do Espírito seja constante em cada alma, em cada coração. Que nós venhamos aproveitar as oportunidades na escola, na faculdade, no emprego, nos trabalhos evangelísticos, nos lares, nas atividades da igreja, Pai. Usa as Tuas servos, obreiros, o pastor William, como instrumentos, meu Pai, de levar a palavra de salvação. Jesus, o Senhor está voltando. Prepara-nos para encontrar contigo, mas prepare também a igreja para levar outros, para subir também no dia do arrebatamento, pregando a palavra a tempo, a fora de tempo. Ama nas almas mais do que o status, ama nas almas mais do que o lazer, ama nas almas mais do que o conforto, ama nas almas mais do que a si mesmos. Em nome de Jesus, renova espiritualmente. Receba o renovo do céu de Deus. Vai recebendo a restauração de Deus. Vai recebendo o missionário do Senhor. Vai recebendo a graça de Deus para fazer a obra. Em nome de Jesus. Necessita mais de Ti. Glória a Jesus. É um momento especial na presença do Senhor.